vamos à sala, vejo o Lorival. Boa noite, Lorival. Vou chamar as reportagens e a gente volta para conversar. Boa noite. Em primeiro lugar, vamos tratar do que aconteceu lá em Moscou. Vladimir Putin disse hoje que nunca fez ameaça de usar armas nucleares contra a Ucrânia. Reportagem de Heloísa Vilela, nossa correspondente em Nova York. Em um tom conciliador, como não se via desde a invasão da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin tentou convencer o mundo de que nunca teve a intenção de usar armas nucleares na guerra, que já dura 8 meses. Segundo Putin, recorrer a esse tipo de arma não faria sentido do ponto de vista militar nem político. Ele participou do Fórum de Relações Internacionais em Moscou, que reúne uma vez por ano líderes de agências de inteligência de vários países. E garantiu: nós não falamos nada sobre a possibilidade da Rússia usar armas nucleares. Apenas respondemos declarações de líderes do Ocidente com alusões. Mas afirmou que essa é a década mais perigosa que o mundo já viveu desde a Segunda Guerra Mundial. Putin voltou a acusar a Ucrânia de estar se preparando para lançar uma bomba suja, que combina explosivos comuns com material radioativo. Garantiu que a Rússia não é inimiga do Ocidente, mas que o Ocidente, sim, luta para que os Estados Unidos não percam o papel dominante que tem no mundo. Apesar das acusações, Putin enfatizou a necessidade de diálogo para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Disse que a Rússia está pronta para conversar, mas os Estados Unidos terão que convencer o governo ucraniano a voltar à mesa de negociações. E ele ainda teve tempo de falar sobre a boa relação que tem com o Brasil e reafirmou que fará o possível para ajudar o país a se desenvolver ainda mais, independentemente de quem for eleito como novo presidente. No mês que vem, os países do G20 participam de uma reunião na Indonésia e o país anfitrião já convidou Vladimir Putin a participar. Hoje ele disse que tem a intenção de ir ao encontro. E num tom de quem quer, ao menos no discurso, mais diálogo e menos confronto, ele disse que o presidente da Turquia, que tenta se apresentar como negociador independente, não é um parceiro fácil, mas deseja chegar a um acordo. Obviamente, nós vamos analisar o que ele disse, tanto sobre a questão geopolítica, sobre o que ele, como também o que ele disse sobre as relações com o Brasil. Mas se vocês querem ter uma ideia um pouco do que é a cabeça do Putin, então prestem atenção no material que nós confeccionamos para vocês na sequência. Um comando russo cumpriu uma missão especial na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, onde tem a batalha mais importante no momento. Qual era essa missão? Roubar os ossos de um aristocrata russo, um dos nomes mais famosos da história da Europa no século XVIII. Esse aristocrata cujos ossos foram roubados, sim, os ossos foram roubados, é inspirador de boa parte do moderno imperialismo russo. Esse, defendido por Vladimir Putin. Os ossos são do príncipe Grigori Alexandrovich Potemkin e estavam na Catedral de Santa Catarina, em Kherson. Ele foi o fundador tanto de Kherson quanto de Odessa. Mais importante ainda para a cabeça dos dirigentes do Kremlin hoje, Potemkin convenceu a então imperatriz Catarina a Grande a anexar a Crimeia. Catarina a Grande, que era alemã, e Potemkin formaram uma das duplas mais famosas e de êxito na história europeia num período de grande expansão do Império Russo. Potemkin tinha a visão de uma nova Rússia que ocuparia toda a margem do Mar Negro, exatamente o que Putin tentou fazer com a invasão da Ucrânia. Com o nome dele, o Império Russo batizou seu principal navio no Mar Negro, que ficaria famoso como palco de um motim consagrado pela Revolução Russa e pelo diretor de cinema Sergei Eisenstein em seu filme O Couraçado Potemkin. Mas ficou famoso também pela prática de construir fachadas para disfarçar cidades miseráveis por onde passaria sua chefe, a imperatriz Catarina. Os ossos do príncipe são tanto uma inspiração para Putin como símbolo de um motim e de uma enganação. Lorival, você gosta de roubar osso? Me lembra aqui perto quando estavam roubando o cadáver da Evita Peron. Eu acho que certos governos autoritários dão uma demonstração do estado mental, né, dos seus expoentes, no caso Putin, quando estão preocupados em roubar osso. Uhum.
É condizente até com o discurso que o Putin fez hoje, quando ele mais uma vez negou a soberania da Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia não é um país independente, que é um vassalo da OTAN e que só a Rússia pode salvaguardar a soberania da Ucrânia, porque na verdade são o mesmo povo. Os russos e os ucranianos são o mesmo povo que nunca deveriam ter sido separados em dois países. Ele só esqueceu de perguntar para os ucranianos se eles concordam com isso, né? Parece que não, porque os ucranianos estão ali, milhares de ucranianos morrendo, lutando para não serem vassalos da Rússia, né? Não serem subjugados pela Rússia. Todo tipo de... Perdão, Lorival, você concluiu? Eu só ia falar que o Potemkin também provavelmente, além de expandir para o oeste da Rússia e sudoeste, aparentemente também convenceu a Catarina a matar o Pedro II, né? Ele era amante da Catarina. Só um outro aspecto curioso da história russa. Tem tudo a ver com os segredos do Kremlin. Mas, Lorival, toda justificativa de um grande imperialismo tem essa, vamos dizer, essa captura do passado em seu benefício. Mas vamos deixar o passado e vir para cá agora. Putin não disse à toa o que ele disse a respeito de Brasil. A minha leitura do que ele fala, quando ele diz eu me entendo com os dois lá, me entendo com Lula e me entendo com Bolsonaro, é uma pouco sutil tentativa de cravar uma separação entre Brasil e Estados Unidos. Essa nova realidade geopolítica vai nos obrigar, nós, Brasil, a ver as relações internacionais sob outra perspectiva. A ideia de que a gente possa permanecer em cima do muro entre os grandões provavelmente nos será negada. Putin foi hábil. É verdade, você tem razão, quer dizer, aquele mundo em que era possível fazer esse jogo, digamos, duplo ou triplo entre China, Rússia, quádruplo, Europa, Estados Unidos, esse mundo não existe mais, esse mundo acabou com a invasão da Ucrânia pela Rússia, é isso que você está dizendo, né? Agora a coisa é muito mais séria, é uma coisa existencial e foi isso que eu ouvi de representantes de governos, principalmente da Europa, mas também de outras regiões do mundo com quem eu conversei hoje. Eles me perguntaram de que lado o Brasil está. O Brasil pertence ao Ocidente? São perguntas que eles sabem que não têm uma resposta definitiva, mas eles já perceberam, porque eles conversam com integrantes da equipe do candidato Lula e também do presidente Bolsonaro e percebem que esses dois lados não estão convencidos da gravidade, né, do que significa a invasão da Ucrânia para os valores democráticos, civilizacionais, né, a ponto de eu ter dito, bom, mas para vocês a prioridade com relação ao Brasil é a Amazônia. Aí eles disseram, não apenas. Agora, a Ucrânia para nós é muito importante, nós precisamos saber de que lado o Brasil está com relação à Ucrânia. Então, isso responde plenamente à sua pergunta. O Brasil terá de fazer escolhas difíceis com relação aos seus princípios, aos seus valores, ligados à soberania, à liberdade, à democracia. E nós temos um presidente atual e um possível, eventual presidente futuro que ambos têm alinhamentos que não são necessariamente tão harmônicos com relação a esses valores ocidentais. Lorival Santana, é sempre um prazer ter você na nossa roda. Hoje não foi roda, foi um bate-papo entre nós dois. Muito obrigado, boa noite para você aí em Brasília.